Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Coopera TI. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo naquele mesmo modelo de mão na massa, né? Então a gente vai iniciar o vídeo já fazendo já com a mão na massa aqui dentro do portal do Azure, beleza? E o objetivo do vídeo de hoje, então, é ser bem mão na massa mesmo, né? Já cair aqui no portal, já começar a fazer grupo de recurso, fazer deploy de recursos, enfim. Eu só quero dar um overview do que a gente vai fazer hoje. Apesar de não ser DBA, apesar de não trabalhar com a parte de dados, a gente trabalha com a parte de infraestrutura e planejamento de cloud, né? Então a gente está arquitetando um ambiente de cloud, e arquitetura e desenvolvimento e provisionamento vai invariavelmente cair nesses momentos que a gente vai ter que provisionar recursos para uma equipe, nesse caso um DBA ou um desenvolvedor, fazer seu trabalho dentro do Azure, beleza? A ideia então é trazer um banco de dados como serviço hoje, né? Como é que eu vou poder entregar um banco de dados como serviço, como que funcionam as conexões, como é que eu consigo mexer tamanho de máquina, processamento, memória, disco, enfim, trazer esse tipo de conhecimento para vocês e vocês poderem montar uma base de dados, um banco de dados e entregar para a equipe de desenvolvimento ou até mesmo a gente poder fazer um restore de uma aplicação, de um ambiente e trazer uma aplicação para a nuvem, tá? Então vamos começar já a mão na massa aqui, vou começar criando aqui um grupo de recursos, já botando iniciando criar a nossa database também. Então, grupo de recursos, então beleza, grupo de recurso criado. Como que eu faço então agora para localizar uma base de dados, né? O que é um banco de dados SQL como serviço, né? Então eu posso vir aqui na busca e procurar por SQL. Então eu vou ter aqui algumas opções, tá? Então eu tenho as databases e os servidores que fazem parte, né? Então para eu ter uma database eu preciso de um SQL Server. Então eu vou configurar isso, vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou configurar um SQL Server com aí sim, com processamento, com SKU, com armazenamento, enfim. A gente vai ter configurações de performance de hardware por trás dessa database e depois eu crio uma database para poder estar dentro desse SQL Server. Eu tenho aqui a opção de Elastic Pools, eu tenho a opção de SQL Managed Instances, que é uma instância gerenciada do SQL. Eu tenho a opção de máquinas virtuais com SQL também. Então, quando a gente opta por essa opção aqui, por exemplo, eu vou montar uma máquina virtual que ela já vem com SQL instalado. Aí vai ter várias opções de versões de SQL e de Windows Server também, tá? Então, eu tenho aqui algumas opções. A gente vai se deter bastante agora nessa parte de SQL Database e SQL Server, essas duas opções aqui somente, tá? Então vamos lá, vou optar aqui por SQL Database, vou criar minha database, vou dar um nome para ela aqui, escolher o grupo de recursos e vou dar um nome para ela. Coopera TI, passou. Então aqui o servidor, eu não tenho nenhum criado. Então aqui é aquele momento, né, que eu vou criar o servidor e já vamos ver quais opções nós vamos precisar, tá? Aqui também eu preciso colocar um nome para ele. E ele não pode ter nomes reservados, então o Azure tem alguns nomes que são reservados que eu não posso colocar, eu não posso ter nem as palavras reservadas nele, não posso ter traços também, então eu tenho que ser um nome que não tenha caracteres especiais, enfim, tem todas as recomendações aqui na lateral nas dicas aqui dentro do campo, tá? Então, dei um nome para o meu servidor, para mim é o meu servidor de SQL, escolhi a localização dele, vou definir aqui quais são os métodos de autenticação. Então eu tenho três formas, né? Usando direto o Microsoft Entra, eu posso usar os dois, né? A autenticação do SQL e o Microsoft Entra, ou somente SQL. Meu laboratório aqui, vou usar somente SQL, vou criar um usuário aqui, por exemplo, ó. Ok, usuário e senha, vou criar aqui. Então agora eu vou criar um SQL Server, eu vou escolher aqui algumas opções, no meu ambiente aqui eu vou deixar ele como de desenvolvimento, que é para a gente poder iniciar um ambiente só, um ambiente bem pequeno, um banco de dados bem pequeno que eu vou criar aqui, só para a gente poder ter
uma ideia do que pode ter de escala de SKU, enfim, para a gente ter uma ideia mais ampla do que pode ser um SQL Database, tá? Vou vir aqui em configurações, e essas opções elas vão ser muito importantes na hora de mostrar, de trazer desempenho para o meu ambiente, tá? Então, aqui tem algumas opções, o nível de computação, se é provisionado, se é por serverless, né? Então, aqui tem algumas diferenças de desempenho e de cobrança também. Aqui eu tenho alguns tipos de tier de serviço, então eu tenho para propósito geral, hiperescala, para ambientes mais críticos, baseados por DTU, né? Então tem algumas opções. Vou usar aqui o Basic, tá? Que é para demandas mais básicas, que é para uma carga de trabalho mais simples. Então eu não tenho muitas opções aqui do que eu vou escolher basicamente aqui o tamanho dos meus dados. É um ambiente de teste, um ambiente pequeno, um laboratório. Então eu vou escolher aqui 5 DTUs e o tamanho do meu banco, tá? Eu posso vir aqui talvez em Standard, por exemplo, e definir quantas DTUs eu vou querer, e o preço vai lá alterando também, ó. Então eu posso escolher aqui que eu vou optar por 20 DTUs, por exemplo, e eu preciso de 250 GB de espaço. Ou, no meu caso aqui, como é um laboratório, 5 GB é suficiente para mim. Então, 20 DTUs, 5 GB de espaço. O que é uma DTU? Tem a opção aqui, esse link. A gente clicando nele, a gente vai para a documentação oficial e aqui tem toda a explicação do que é uma DTU, como é que é feito o cálculo, enfim. Isso é uma questão que a gente pode trazer para estudar bastante e entender o que realmente faz o que compõe uma DTU, né? Então, alguns parâmetros aqui para a gente poder estudar também. Vou aplicar o tamanho de máquina. Vou escolher aqui já o tipo de backup de redundância que eu vou ter. Então, vou botar aqui local, né, para ter esse armazenamento local. Vou para a parte de rede. Então, na parte de rede, a parte que eu vou me deter um pouquinho mais é a parte de conectividade. Então, eu tenho 3 opções: sem acesso, public endpoint e private endpoint. Tá? Os nomes eles já são bem sugestivos, né? Então, quando eu selecionar o public, eu vou poder acessar a minha base de dados de qualquer lugar da internet. É óbvio que vocês devem ter reparado aqui já, né, em firewall, né? Então não é porque está com a conectividade pública que eu estou liberando para a internet inteira, né? Tem um firewall na frente, eu consigo fazer algumas limitações, algumas liberações diferenciadas ali. Vou deixar como public nesse momento, posso colocar como private. Somente quem está na minha rede interna, no minha VNet, vai conseguir acesso a essa base. No meu caso aqui, para facilitar o meu teste posterior aqui, vou deixar como public, para a gente ficar mais tranquilo no nosso teste, tá? Mas lembrando, é um laboratório, então cada ambiente merece ter um tratamento adequado conforme as demandas de cada ambiente. Então isso é uma questão de avaliação caso a caso, beleza? Posso criar a regra de firewall aqui já, vou deixar para depois. Segurança, então aqui eu tenho algumas configurações de segurança, vou deixar tudo no padrão, tá? E vou avançar. Parte mais de banco de dados aqui de se eu vou restaurar um backup, se ele vai começar uma tabela vazia, se vai ter um backup, de onde eu vou pegar esse backup, se eu tenho um template de alguma coisa aqui, né? Então, vou usar como nenhum, tá? Então aqui ele vai ter a collation dele, do SQL. Agora é revisar e criar. E o custo estimado aqui, né? Enquanto ele cria, eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta bacana que eu vou usar agora para conectar na minha base assim que ela estiver pronta. O nome dela é Azure Data Studio. Então a gente vem aqui no site da Microsoft mesmo. E a gente faz esse download aqui, né? Eu posso baixar e instalar o Azure Data Studio. Claro, pessoal, tem aqui, eu posso utilizar o SSMS, que é o SQL Server Management Studio. Eu consigo usar ele para conectar a minha base, porém tem essa opção essa opção diferente, a opção a mais, que é o Azure Data Studio. Então eu consigo usar ele para gerenciar minha tabela também. Então eu posso vir aqui e baixar. Nessa máquina aqui eu já baixei, já instalei, mas é muito simples, né? É instalar,
aquele padrão da Microsoft de instalação. Next, Next, Finish vai estar instaladinho e pronto para ser usado. Vou abrir ele aqui para mostrar para vocês a cara dele. Essa aqui é a cara do Azure Data Studio, então a gente vai usar essa ferramenta para conectar na minha database e fazer o que as manutenções, as queries, enfim, o que eu preciso trabalhar na minha database, beleza? Bom, pessoal, então recurso provisionado já, então eu posso dar uma olhadinha no meu recurso. Tem uma liberação para ser feita ainda, né? Então, estou aqui no meu recurso de banco de dados. Aqui eu posso ver o tier do meu banco de dados. Eu posso clicar aqui e alterar ele conforme a minha demanda. Se eu perceber que eu preciso de mais DTUs para fazer esse banco funcionar, eu posso vir aqui e arrastar aqui conforme a necessidade e aumentar a minha DTU desse meu banco. Então é bem fácil de fazer um upgrade de recursos para esse banco de dados, tá? O que me interessa nesse caso aqui, vou lá ver no meu grupo, no meu Research Group aqui. O que me interessa está aqui nessa opção aqui do banco de dados. Então aqui eu tenho algumas opções de configuração do banco. Aí uma delas vai ser a parte de network, né, onde eu vou liberar meu endereço IP para acessar essa máquina. A opção que eu estou procurando está em network. E aqui vocês podem avaliar, e aqui vocês podem visualizar que eu tenho regras de firewall. E aqui ele já pega o meu IP público, que eu estou conectado no portal nesse momento, e já pede se pode adicionar essa máquina para conectar no meu banco de dados. Eu vou fazer isso. Vou simplesmente clicar nesse botão, ele vai adicionar o meu IP público dentro de uma regra de firewall. Eu posso dar só um salvar aqui e pronto. Né? Minha máquina, o meu IP público já está liberado para acessar esse banco de dados. Antes de fazer essa liberação, não tinha acesso por conta deste firewall. Como que eu vou fazer o acesso? Vou voltar aqui na minha base. O que nós precisamos ter para acessar esse banco é o nome dele, o usuário e a senha que a gente configurou. Tá? Caso a gente tenha configurado somente a usuário e senha de SQL, como for o nosso caso, eu preciso só disso para conectar. Então tem aqui, eu copio o nome do servidor, vou no meu Azure Data Studio, clico aqui no servidorzinho, nova conexão, adiciono aqui o nome do meu servidor, escolho aqui que é um SQL Login, boto meu usuário e minha senha, e mando conectar. Estou conectado na base, então aqui já estou usufruindo daquela database que eu subi agora lá no Azure como serviço, tá? Então eu não tenho um servidor para gerenciar, eu tenho somente o serviço. E o que eu posso fazer aqui? Eu tenho um script aqui para criar algumas tabelas bem simples para a gente ver como é que isso vai funcionar lá A gente vai entregar isso para o nosso time de dev, para o nosso time de DBA, e como é que eles vão trabalhar usando o Azure Data Studio aqui, por exemplo, tá? Então aqui eu estou na tabela, na base Coopera TI, né? Não tenho nenhuma tabela criada aqui dentro. Então eu vou pegar meu código e vou fazer o meu script e vou fazer essa criação de algumas tabelas ali. Vou clicar aqui em nova query. Vou selecionar minha database, que é a Coopera TI. Vou colar aqui meu script. Copiei aqui meu código, digitei aqui todo ele, fiz a minha query. Preciso executar ela, só clico aqui em Run. Ele vai executar os comandos. Se eu vir aqui e atualizar minha base, já vai aparecer aqui minhas tabelas criadas. Então, todo o trabalho de query, de tuning de banco, de importação, toda a parte de gestão do banco pode ser feita através do Azure Data Studio. Beleza, pessoal? Então, eu dei um overview aqui da ferramenta, tem muita coisa para se ver ainda, muito mais detalhes, mas para não me estender demais nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau.